Talvez você pense que anúncios de jogos mobile parecem falsos porque os desenvolvedores não sabem fazê-los corretamente. Não é isso. O jogo nem existe. Você foi apenas a cobaia em um experimento psicológico de bilhões de dólares. Tudo isso é feito para ver exatamente quanto o seu cérebro aguenta uma mentira antes de quebrar. E funciona, porque o algoritmo mostrou que mentir para você é a coisa mais lucrativa que uma empresa pode fazer. Esse sempre foi o objetivo. Capítulo 1. A alucinação de 81 bilhões de dólares. No final de 2025, a indústria de jogos para celular parecia imparável. Ela atingiu 81,8 bilhões de dólares naquele ano, igualando os 85,6 bilhões feitos por todos os outros aplicativos juntos. Esses jogos não foram feitos para serem como os títulos tradicionais de console. Eles são criados em ciclos curtos, pensados para distrações rápidas como no ônibus ou na fila. Quando você entra, logo deixa de ser um jogo só, pois o segredo dos jogos mobile não é a jogabilidade, mas sim a publicidade. Esses jogos estão todos conectados à internet, o que permite partidas multiplayer e competições de pontuação, mas também permite que o jogo e seus anunciantes entrem em contato com os jogadores com base em suas ações. O algoritmo sabe que tipo de jogos você gosta e vai recomendar o seu próximo vício para você. Esses jogos ficaram especialmente conhecidos por seus anúncios animados chamativos. Só tem um problema. Os jogos não existem. A maioria é muito semelhante, baseada em loops simples de quebra-cabeça infinitos, geralmente variações do formato de combinar 3 peças, popularizado por Candy Crush. Isso costuma envolver competição com uma comunidade maior de jogadores ou um elemento de construção de mundo. Mas o que geralmente falta é a jogabilidade de ação rápida que foi anunciada. Então, por que os jogos mobile são tão ruins em divulgar seus próprios jogos? Bem, eles não são. Eles estão fazendo exatamente o que querem fazer. Esses anúncios enganosos não são criados por homens de terno apresentando a próxima grande campanha publicitária. Eles são criados por algoritmos de alta frequência com um só objetivo: obter cliques a qualquer custo. Se anúncios enganosos têm desempenho um pouco melhor aos honestos, todo o orçamento vai para eles, enquanto o anúncio honesto é ignorado. As mentiras não só prevalecem, mas são automatizadas, e nenhuma quantidade de reclamações consegue mudar isso enquanto a taxa de cliques for um pouco maior. A máquina entende nossos instintos bem demais. Mas como chegamos a esse ponto? Capítulo 2. O cemitério dos 99 centavos. Jogos para celular cresceram no fim dos anos 2000 e início dos anos 2010 com a popularização dos smartphones. Antes, jogos de celular eram só títulos simples pré-instalados, como Snake. Com a chegada das lojas de aplicativos, tudo mudou. Agora era possível baixar jogos completos com centenas de fases direto no celular. Comparados ao mundo dos consoles, esses jogos eram surpreendentemente acessíveis. Muitos eram lançados por apenas 99 centavos, tornando-os instantaneamente acessíveis para milhões de pessoas. E tudo isso faz diferença. A nova era dos jogos foi um grande sucesso, com algumas franquias se destacando. Cut the Rope iniciou a era dos jogos de quebra-cabeça baseados em física. Mas isso não foi nada comparado ao jogo de lançamento Angry Birds, que se tornou uma sensação e acabou gerando uma série de filmes, além de vários derivados. Mas esse não era o único modo dos jogos ganharem dinheiro. Títulos como Smurf Village, da Capcom, e Tap Pet Hotel, da Pocket Gems, pioneirizaram o modelo de microtransações. Usuários pagavam alguns dólares por benefícios especiais, como bônus consumíveis ou formas de pular fases. Logo, esses jogos viciantes começaram a ter compras no aplicativo que superavam em muito o dinheiro obtido com a compra inicial do jogo. A natureza viciante do jogo facilitava gastar mais dinheiro e adiar preocupações para depois. Por isso, decidiram eliminar o intermediário. Angry Birds 2 e Cut the Rope 2 surpreenderam a todos ao anunciar que o jogo em si seria grátis. Mas se algo é de graça, geralmente significa que você é o produto. A mercadoria mais valiosa para um jogo é fazer você entrar no jogo e induzir você a gastar dinheiro. O foco deixou de ser o bom design de jogos e passou a ser manter as pessoas no jogo como uma fonte constante de renda. Tudo o que era preciso era um clique. A métrica mais valiosa para os videogames agora é o custo por instalação, ou CPI. Esse é o valor fixo que um anunciante paga ao publicadora toda vez que um usuário instala um jogo a partir de um anúncio. Diferente do custo por ação, CPA, onde o pagamento depende de ações mais profundas como compras ou cadastros, o CPI paga assim que a instalação acontece.
Um clique pode ser o bastante para o publicador a receber o pagamento. Esse modelo favorece campanhas em que o usuário é visualmente incentivado a agir rápido, sem importar o tempo de permanência. O foco mudou de vender o jogo para vender a ideia do jogo. E as campanhas publicitárias que se seguiram não apenas usaram clickbait, elas hackearam o cérebro humano. Capítulo 3. A armadilha de Zeigarnik. O atual inferno de clickbait dos jogos mobile pode ter parte de sua lógica de design ligada à psicologia da Gestalt. Tudo começou quando a psicóloga soviética Bluma Zeigarnik notou um fenômeno psicológico em um restaurante. O garçom dela esquecia detalhes de pedidos já concluídos, mas não tinha dificuldade durante os horários movimentados do restaurante. Isso a levou a criar experimentos que concluíram. Tarefas inacabadas permanecem mais na mente do que as concluídas. Essa pesquisa já foi usada para apoiar intervalos nas escolas, mostrando que pequenas pausas em aulas intensas não reduzem o ritmo do aprendizado e podem melhorar a memória. Isso também influencia o design de softwares. Os fluxos de introdução costumam mostrar prompts que lembram ao usuário o quanto falta para concluir cada etapa. Isso traz gamificação, pois usuários buscam o 100% e tendem a se manter engajados até o fim. Porém, como quase tudo, pode ser usado para o bem ou mal. Já reparou que a maioria dos anúncios de jogos para celular mostra o personagem falhando? O dono de casa azarado está puxando pinos para liberar o ouro no sótão, mas acidentalmente libera a lava fervente em vez disso. Ignorando o design da casa, isso contrasta com anúncios antigos de jogos de tabuleiro, que mostravam uma criança vencendo e comemorando. Esses comerciais terminam de forma negativa para motivar você a resolver o problema. Esse tipo de anúncio provoca efeitos psicológicos no espectador, aumentando a chance de ele clicar para jogar. O efeito Zeigarnik torna o jogo mais memorável por não ter sido concluído. Além disso, faz o espectador pensar: eu conseguiria fazer isso. Então, eles se consideram mais competentes do que o jogador que cometeu aquele erro inicial, que geralmente é bem óbvio. Isso cria uma inquietação mental que faz o espectador querer intervir e corrigir o erro, e aí ele já está envolvido. É só isso que precisa. Em 2020, o mercado já tinha mudado completamente. A maioria dos jogos era gratuita e quase todos tinham microtransações. A união do algoritmo rastreando usuários e táticas de marketing enganosas fez as redes sociais serem dominadas por esses jogos, quase todos com estratégias parecidas. Se você fosse aos comentários de qualquer uma dessas postagens, veria muitas pessoas reclamando que o jogo nem sequer continha esses quebra-cabeças e chamando-os de golpes. É um jogo de manipulação tão descarado que parece que deveria ser ilegal. E por um tempo, quase foi. Capítulo 4. A brecha de 2020. Nos Estados Unidos, as leis de publicidade são mais flexíveis que em muitos países, e comprovar fraude na justiça pode ser difícil. Jogos para celular atuam globalmente, e uma decisão importante no exterior podem obrigar empresas a mudar de rumo. A ASA, Advertising Standards Authority do Reino Unido, supervisiona anúncios em um dos maiores mercados do mundo. A agência é rigorosa com publicidade enganosa voltada para crianças. E em 2020, eles foram implacáveis. O foco era na Playtrix, uma das maiores desenvolvedoras de jogos mobile do mundo, sediada na Irlanda. Esses jogos, Homescapes e Gardenscapes, apresentavam anúncios elaborados que mostravam os protagonistas enfrentando armadilhas mortais e vivendo trechos narrativos elaborados. Na verdade, ambos eram jogos clássicos de combinar 3 peças, onde os jogadores acumulavam pontos para melhorar casa ou jardim. Ambos os jogos eram abertos, com jogabilidade infinita e microtransações, mas faltava totalmente a jogabilidade elaborada mostrada nos anúncios. De acordo com a ASA, isso violava a lei. A decisão de 2020 mirou especificamente 2 anúncios considerados enganosos, e a empresa foi obrigada a parar de veiculá-los. Mas isso serviu de alerta para a indústria. O mercado de jogos mobile dependia cada vez mais de anúncios clickbait que nem pareciam com os jogos vendidos. Se essa ferramenta acabasse, desenvolvedores teriam que criar outro modelo de marketing, reformular jogos ou pedir que advogados pagos buscassem brechas. Eles optaram pela terceira opção e tiveram grande sucesso. A decisão da ASA em 2020 pode ter parecido um golpe fatal para o marketing de jogos, mas na verdade forneceu um roteiro para a enganação.
A decisão da ASA afirmou especificamente que se a jogabilidade no anúncio não se parecesse com a do jogo real, ela não poderia ser usada. Porém, ela não especificou quanto do jogo precisava ter essa jogabilidade. Assim, muitos jogos fizeram apenas o mínimo para ficar em conformidade com a ASA. Os jogos chamativos dos anúncios viravam minijogos curtos jogáveis a cada 50 fases em alguns casos. Era só mais uma meta pela qual os usuários iam ralando, a cada fase de combinar 3 e a cada microtransação. O jogo do engano continuou, e isso abriu as portas para o sucesso financeiro. Capítulo 5. A máquina de arbitragem. Uma decisão contrária ao modelo de negócios da empresa costuma ser devastadora, mas não parecia afetar a Playtrix. A empresa registrou receita anual acima de 400 milhões de dólares em 2016, logo após a estreia de Homescapes e Gardenscapes. Mas em 2023, esse número já havia saltado para mais de 2,8 bilhões. A empresa dominava o setor freemium em jogos para celular, graças principalmente a seus anúncios de jogabilidade enganosos. Assim que descobriu como contornar a decisão da ASA, foi só progresso, e logo surgiram vários imitadores. Outra empresa de jogos, Magic Tavern, também teve sucessos semelhantes. Jogos frequentemente mostravam mulheres em situação difícil, precisando de transformação ou abrigo, incentivando usuários a ajudá-las. Esses jogos usavam outra tática. Mexiam com o emocional ao mostrar alguém inexistente sofrendo. Apesar da raiva dos usuários que se sentiam enganados, o modelo funcionava. Tudo se resumia a um único número. Bem-vindo à matemática difícil da arbitragem de aquisição de usuários. É aqui que o custo por instalação entra em cena. O objetivo é obter mais receita de um cliente do que custa adquiri-lo. Como a receita de um cliente individual é muito imprevisível, principalmente em jogos free-to-play, as empresas devem criar um processo de aquisição de usuários rápido e barato. Isso gerou uma disputa por anúncios caça-cliques que criam urgência nos espectadores. E funcionou. O modelo atual de anúncios de jogos mobile já foi considerado enganoso ou até fraudulento, mas não pode ser chamado de mal-sucedido. O abismo entre os atuais jogos free-to-play com anúncios caça-cliques e os consagrados RPGs e quebra-cabeça, que exibem honestamente sua jogabilidade, só aumentou. O custo por instalação, CPI por usuário, varia de 5 a 10 dólares, visando mantê-los por longo prazo e garantir investimento contínuo. Jogos de combinar 3, como Homescapes, têm CPI bem mais alto, geralmente entre 2 e 5 dólares por cliente, apenas para atraí-los ao jogo. Esses jogos têm baixa retenção de jogadores, mas isso pode não ser relevante. O grande segredo da indústria de jogos mobile é que, em vez de vender o jogo para você, vendem você aos anunciantes. A maioria das pessoas se conecta a esses jogos por meio de uma rede compartilhada de algum tipo, geralmente suas contas do Google ou do Facebook. E isso significa que assim que você entra no seu primeiro jogo, a empresa já tem seus dados, e ela e seus parceiros de publicidade vão garantir que você receba muitos outros anúncios parecidos, tentando usar os mesmos truques para te atrair para mais um ciclo vicioso. Mas geralmente isso não funciona. A maioria das pessoas desinstala esses jogos ao notar que não cumprem o prometido. Mesmo percebendo a mentira, a matemática do negócio continua funcionando. Como? Capítulo 6. A caça à baleia. Ao analisar a maioria das estatísticas sobre esse tipo de anúncio enganoso, conclui-se que eles têm desempenho ruim. A taxa de retenção para jogos mobile é baixíssima, com até 75% dos novos jogadores excluindo o aplicativo em até 24 horas. Isso é o que chamamos de churn, o processo de entra e sai em que as pessoas experimentam um novo jogo e rapidamente o descartam. Mas as taxas aqui são muito piores do que em jogos pagos ou jogos cujos anúncios mostram a jogabilidade real. Se outra campanha publicitária tivesse 75% de fracasso, seria descartada. Mas, na verdade, isso não é fracasso. Em 2020, uma postagem no Tumblr viralizou após uma funcionária de banco relatar que sua equipe recebeu uma ligação de um cliente furioso. O cartão dele havia sido bloqueado por suspeita de fraude e ele queria uma explicação. Eles explicaram que alguém havia gasto quase 5 mil dólares no popular videogame Genshin Impact e que a conta bancária dele estava quase zerada. Na verdade, não era um golpista, e sim o próprio cliente. Assim que liberaram seu cartão, ele gastou mais 200 dólares no jogo. Personalidades viciadas são o sonho de qualquer designer de jogos. As baleias são menos de 1% dos usuários, mas geram a maior parte dos lucros. Esses jogadores geralmente têm muita renda disponível, uma personalidade propensa ao vício e uma tendência a se envolver demais nos jogos.
Após ficarem viciados em um jogo mobile, podem gastar centenas de dólares por semana em microtransações. Como costumam custar de 1 a 5 dólares, é fácil ignorar o impacto total. A prioridade do jogo é manter os jogadores com promessas atraentes, ofertas temporárias e novos recursos que no fim só mudam a aparência do mesmo jogo. Mas há um grupo demográfico que é o mais vulnerável. Uma das principais queixas sobre jogos para celular é seu apelo às crianças. Elas costumam ser atraídas por visuais chamativos e não sabem se autorregular da mesma forma. Muitas compras em aplicativos são feitas com um clique, permitindo que crianças no celular dos pais acumulem centenas de dólares em cobranças. Obter reembolso é geralmente difícil. Grandes empresas de tecnologia dizem que os pais devem monitorar a atividade online dos filhos. Se a reação negativa for forte, a pressão pública pode levar essas empresas a repensar. Os jogos não ligam em perder você, contanto que mantenham seus grandes gastadores. Os grandes gastadores são comuns nos cassinos, onde eles tratam esses jogadores como reis, garantindo que fiquem satisfeitos. Mas os jogos mobile não precisam se esforçar tanto. O algoritmo faz isso por eles. Alguns jogos, ao perceberem que um jogador de destaque se afastou, enviam vários lembretes como anúncios nos feeds. Isso pode ser um personagem do jogador em perigo ou chorando, aumentando o apelo emocional e incentivando o retorno. Assim, a armadilha está montada. Graças à nova tecnologia, disso logo não vai dar para escapar. Capítulo 7. A IA mentirosa. No momento, a maioria desses jogos dedica relativamente pouco esforço à jogabilidade em si. Eles frequentemente lançam novos níveis, mas quase sempre são versões levemente modificadas dos antigos. Novos recursos, quando lançados, geralmente são a gamificação de mecânicas já existentes, projetadas para incentivar as pessoas a passarem mais tempo no site. Mas no que eles realmente gastam muito tempo é desenvolvendo os elaborados cenários de falha que as pessoas veem na linha do tempo, e eles têm designers para torná-los o mais empolgantes e dramáticos possível. Ou pelo menos faziam isso. Geradores de vídeo com IA, como Runway e Google Flow, estão rapidamente se tornando capazes de gerar clipes curtos em apenas 1 minuto. Esses clipes, porém, costumam ter muitos erros de animação e estão longe de ser perfeitos. Isso os deixa inadequados para uso comercial, mas ideais para anúncios de jogos mobile clickbait. O jogo pode substituir designers humanos, criar anúncios 2 vezes mais rápido e gerar um fluxo infinito de anúncios veiculados instantaneamente para atrair pessoas para o jogo, eliminando os últimos traços do design humano. Isso vai reduzir o custo por aquisição a quase zero. A equipe só precisa de um funcionário no marketing para supervisionar os anúncios e criar os prompts para o gerador de IA. A margem de lucro desses jogos de clickbait vai aumentar, dificultando ainda mais a competição com jogos que fazem marketing genuíno. Com o aumento dos anúncios enganosos de jogos de celular, os estúdios terão menos motivação para inovar e só vão repaginar suas bases de jogos de combinar 3, e isso pode ter um impacto permanente. Capítulo 8. O custo do clique. O acerto de contas não é novidade. Há mais de 15 anos, os jogos mobile existem e, nesse período, a indústria tem investido cada vez mais em anúncios enganosos. Comentários negativos e o processo legal pouco afetaram os anúncios, que só receberam um leve puxão de orelha. Enquanto isso, o público foi lentamente treinado para simplesmente assumir que todo anúncio de jogo mobile está mentindo para eles. A confiança foi quebrada, e para muita gente, ela não vai voltar. Tudo bem, porque as baleias ainda estão lá, certo? Quando jogos dependem deles, correm grande risco. Uma baleia que perde o apoio financeiro dos pais, perde o emprego ou desiste do jogo por frustração com bugs, impacta muito o faturamento. Além disso, as baleias estão envelhecendo. Alguns vão se casar, ter filhos e simplesmente vão deixar o jogo para trás. Isso significa que eles precisam encontrar novos jogadores em outro lugar e podem acabar descobrindo que caíram na própria armadilha. Há muitos relatos de que a geração Z e a geração Alpha são ativamente hostis à IA e tendem a se referir a qualquer coisa enganosa como IA com desprezo. Essas estratégias de marketing podem afastá-los, mas talvez o dano já tenha ocorrido. Esses jogos free-to-play movidos a clickbait estão espalhados pela App Store. É difícil diferenciar os poucos jogos bons dos ruins, então talvez seja a hora de buscar os diamantes escondidos na bagunça.
A App Store segue sendo espaço acessível e econômico para designers independentes lançarem jogos. Esses jogos geralmente são títulos premium de pagamento único com uma jogabilidade única, e ainda podem ser encontrados lá. Você só precisa passar por muito clickbait antes. Os jogos mobile podem estar à beira de um acerto de contas, mas não são os únicos começando a sentir o retorno negativo por práticas duvidosas. Veja a Ticketmaster, ela finalmente está recebendo o que merece. Ou assista a isto,